O caso do assassinato de Lizzie Borden. Em 1892, em Fall River, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Uma cidade industrial próspera, mas dividida pelo status social. No centro dessa cidade, uma residência comum escondia segredos que nenhuma fechadura poderia conter. Você provavelmente conhece os versos que atravessaram gerações. Lizzie Borden pegou um machado e deu à sua mãe 40 golpes. Quando viu o que tinha feito, deu ao seu pai 41. Essa rima, criada por um jornaleiro criativo para vender jornais na época, transformou Lizzie em um monstro do folclore americano. Mas a verdade é muito mais complexa e perturbadora do que 4 versos infantis. Os números de golpes estavam errados. A vítima não era a mãe dela, e o veredito oficial foi algo que ninguém esperava. Lizzie Borden era uma santa injustiçada ou uma psicopata à frente de seu tempo? O crime perfeito existe? Prepare-se, pois os detalhes que você vai ouvir agora mudam tudo. Para entender o crime, você precisa sentir o ambiente claustrofóbico daquela casa. Andrew Borden, o patriarca, era um homem de posses, um dos mais ricos da região, mas sua avareza beirava a patologia. Ele se recusava a instalar água encanada ou eletricidade na residência para não gastar um centavo de sua fortuna de milhões de dólares. Lizzie e sua irmã Emma, ambas mulheres adultas e solteiras, viviam sob o controle rígido desse homem. Mas o verdadeiro veneno da casa não era Andrew, e sim Abby Durfee Gray, a madrasta. O casamento de Andrew com Abby ocorreu 3 anos após a morte da mãe biológica de Lizzie, e desde o início as irmãs a viam como uma intrusa interesseira. A relação era de um desprezo gelado. Elas não a chamavam de mãe, mas sim de Senhora Borden. O ódio se cristalizou quando Andrew começou a transferir imóveis para a família de Abby. Lizzie sentia que o patrimônio que pertencia ao seu sangue estava sendo drenado por uma mulher que ela detestava. A tensão era tamanha que a família raramente comia junta. Lizzie e Emma frequentemente evitavam o primeiro andar para não cruzar com a madrasta. Imagine uma residência onde não há corredores. Para ir de um quarto a outro, você precisava passar por dentro do quarto de alguém. Não havia privacidade. Era uma panela de pressão prestes a explodir. Houve sinais de que algo sombrio estava crescendo na mente de Lizzie. Pouco tempo antes do crime, Andrew Borden, incomodado com pombos que viviam no celeiro e atraíam garotos invasores, decidiu resolver o problema de forma brutal. Ele pegou um machado e decapitou todos os pombos de estimação de Lizzie. Lizzie, que já era uma mulher solitária e isolada, ficou devastada. Para ela, aquilo não foi apenas a morte de animais, foi um ato de crueldade pessoal do pai. O machado, essa ferramenta de trabalho tão comum na época, já tinha sido usado para derramar sangue dentro da propriedade dos Borden pelas mãos do próprio pai. Semanas depois, toda a casa adoeceu violentamente. Vômitos, dores abdominais e mal-estar constante. Abby Borden estava aterrorizada. Ela foi até o médico da família, o Dr. Bowen, e disse textualmente: "Doutor, estamos sendo envenenados." O médico, acreditando tratar-se apenas de comida estragada devido ao calor, ignorou o aviso. Mas hoje, historiadores se perguntam: teria Lizzie tentado uma solução mais silenciosa antes de recorrer à força bruta?
4 de agosto de 1892, o calor em Massachusetts batia os 37 graus logo cedo. 9 horas da manhã, o tio de Lizzie, John Morse, sai para visitar parentes. Andrew Borden sai para resolver negócios no centro. Emma, a irmã mais velha, estava fora da cidade. Na casa, restavam apenas Lizzie, a madrasta Abby e a empregada Bridget Sullivan, carinhosamente chamada de Maggie. 9h30 da manhã. Abby sobe para o segundo andar para arrumar o quarto de hóspedes onde o tio John dormira. É neste momento que o primeiro ato de violência ocorre. O assassino sobe as escadas sem ser notado. Abby se vira, talvez por um segundo, antes de receber o primeiro golpe de uma lâmina pesada na lateral da cabeça. Ela caiu de bruços. O agressor então montou em suas costas e desferiu mais 18 golpes na nuca. O sangue espirrou até nos quadros da parede. Abby morreu instantaneamente, mas o assassino não parou por aí. 11 horas, Andrew volta para casa. Ele está cansado e decide tirar uma soneca no sofá da sala de estar. Bridget, a empregada que ainda passava mal, sobe para o sótão para descansar. Lizzie está no andar de baixo. 10 minutos depois, o grito de Lizzie corta o silêncio. Maggie, venha rápido! Papai está morto, alguém entrou e o matou. Andrew foi golpeado 11 vezes. Um dos golpes foi tão forte que partiu seu globo ocular ao meio. Ele morreu enquanto dormia, sem chance de defesa. A polícia de Fall River chegou e cometeu erros imperdoáveis. Eles não isolaram a cena do crime, permitindo que vizinhos e curiosos pisassem em possíveis evidências. Mas o que mais intrigava os detetives era a própria Lizzie. Ela estava perfeitamente limpa. Nenhuma mancha de sangue em seu cabelo ou em seu rosto. Como alguém poderia golpear 19 vezes uma pessoa e não ser banhado por respingos de sangue? A teoria da polícia era de que Lizzie teria cometido o crime nua ou com uma proteção que depois descartou. O detalhe que chocou a cidade. No domingo após o crime, Lizzie foi vista por sua amiga Alice Russell na cozinha da casa. Ela estava segurando um de seus vestidos azuis e o jogando no fogo da estufa. Quando questionada, Lizzie disse calmamente: "Vou queimar este vestido. Ele está manchado de tinta e está velho." Para a polícia, aquela era a prova definitiva de que o sangue do pai e da madrasta estava sendo transformado em cinzas. No porão, encontraram uma cabeça de machado. Ela estava limpa, mas coberta de cinzas de carvão, e o cabo de madeira tinha sido quebrado recentemente. Seria aquela a arma que silenciou os Borden? O julgamento de Lizzie Borden foi o evento social do ano de 1893. A promotoria tentou usar o depoimento de um farmacêutico que afirmou que Lizzie tentou comprar ácido prússico, um veneno letal, um dia antes dos crimes. Mas o juiz, em uma decisão polêmica, proibiu essa prova, alegando que não tinha relação direta com as mortes por machado. A defesa de Lizzie foi brilhante ao usar o sexismo da época a seu favor. Eles argumentaram que era impossível para uma mulher cristã, dedicada à caridade e à escola dominical, possuir tamanha selvageria. No século XIX, acreditava-se que mulheres eram moralmente superiores e fisicamente incapazes de crimes de sangue. Durante o julgamento, os crânios reais das vítimas foram exibidos. Ao ver o crânio de seu pai sobre a mesa, Lizzie desmaiou. O júri, composto inteiramente por homens, ficou comovido. Após apenas 1 hora de deliberação, eles retornaram com o veredito: inocente de todas as acusações. Lizzie estava livre e rica. Ela e Emma herdaram toda a fortuna de Andrew.
Elas finalmente saíram da casa apertada da segunda rua e compraram uma mansão luxuosa no bairro nobre, que Lizzie batizou de Maplecroft. Mas a rima que mencionei no início do vídeo já estava nas ruas. A cidade de Fall River nunca aceitou a absolvição. Lizzie era evitada em todos os lugares. Vizinhos mudavam de calçada e crianças jogavam pedras em suas janelas. A relação das irmãs, que resistiu a todo o horror, finalmente quebrou anos depois. Emma saiu da mansão de repente e nunca mais falou com Lizzie. O que aconteceu dentro daquelas paredes luxuosas? Emma teria descoberto algo que confirmasse a culpa da irmã? Esse é um segredo que ela levou para o túmulo. Lizzie Borden morreu em 1927, isolada e solitária, mas cercada de luxo. Ela foi enterrada ao lado do pai e da madrasta, que a justiça disse que ela não matou. A rima continua viva, mas a verdade é que sem DNA ou perícia moderna, nunca saberemos com absoluta certeza. Lizzie foi uma vítima do acaso ou a assassina mais calculista da história americana?